Há crimes que se cometem contra os homens e há crimes que se cometem contra Deus. Jan van Langersdorff conhecia bem os primeiros, pois havia feito deles sua profissão, sua arte sombria, seu meio de subsistência neste mundo de trevas e necessidade. Mas o segundo tipo de crime, daquele que rasga o véu entre o visível e o invisível, que profana o sagrado e desafia o próprio Criador. Jan van nada sabia até aquela noite fatídica de 1412. Quando suas mãos pecadoras tocaram que não deveria ser tocado por alma alguma, que não fosse pura. Era um homem como tantos outros que vagavam pelas estradas empoeiradas dos Países Baixos, naqueles tempos turbulentos, quando a fé e a superstição caminhavam de mãos dadas, quando cada igreja guardava tesouros que tentavam os corações avarentos. Jean havia transformado o roubo em ciência, especializando-se naqueles objetos que os fiéis consideravam sagrados. Cálices dourados, relicários ornamentados, cruzes incrustadas de pedras preciosas para ele não passavam de metal e pedra, matéria bruta que podia ser convertida em moedas nos mercados distantes da Europa. Que importância tinha se havia sido benzidos por padres ou tocados por santos? O ouro era ouro, a prata era prata, e a fome não distinguia entre o profano e o sagrado. Mas naquela noite, quando se aproximou da igreja de St. Waldetrudiskirche, em Herentals, algo diferente pairava no ar. Talvez fosse apenas o vento frio que soprava dos campos flamengos, ou talvez fosse aquela inquietação inexplicável que às vezes toma conta da alma humana, quando está prestes a cruzar uma linha da qual não há retorno. Jean forçou a fechadura com a destreza de quem havia praticado o gesto 1000 vezes, deslizou pelas sombras do templo como um fantasma, e seus olhos, acostumados à escuridão, logo encontraram o que procurava: o tabernáculo, aquela pequena morada dourada, onde os católicos sabem residir Deus. Que pensamentos atravessaram sua mente naquele momento? Que vozes sussurraram em seu coração quando suas mãos se estenderam para tocar as hóstias consagradas? Seria possível que, mesmo em sua ignorância, mesmo em sua dureza de coração, Jean Van tenha sentido um tremor, uma hesitação, um pressentimento de que estava prestes a cometer não apenas um roubo, mas um sacrilégio? Ou seria que a alma humana, quando se entrega completamente ao mal, torna-se surda a todos os avisos, cega a todos os sinais, insensível a todas as advertências que o próprio universo lhe envia? O fato é que Jean tomou as hóstias, tomou-as como quem toma moedas de ouro, como quem toma joias preciosas, sem compreender que estava carregando consigo o próprio mistério da encarnação, o próprio corpo de Cristo, e fugiu pela noite levando seu tesouro roubado, sem saber que carregava também sua própria condenação. Mas onde esconder tal tesouro? Onde ocultar aquilo que havia sido roubado do próprio Deus? Jean escolheu um campo nos arredores de Herentals, próximo à toca de coelhos, um lugar ermo e esquecido, onde ninguém pensaria em procurar. Ali enterrou as hóstias como quem enterra um cadáver, como quem esconde as evidências de um crime, e partiu acreditando que havia consumado mais um roubo bem-sucedido, mais uma vitória de sua astúcia sobre a ingenuidade dos devotos. Mas o destino, ou a providência, ou aquela força misteriosa que os antigos chamavam de Nêmesis, já havia posto em movimento as engrenagens da justiça. Gilbert de Pape, o juiz gerental, era um homem de lei e de ordem, e quando as investigações levaram até Jean Van, não hesitou em aplicar a sentença que a época reservava aos ladrões: a forca. Jean foi preso, julgado e condenado, e tudo parecia seguir o curso normal da justiça humana. Um criminoso seria punido, a ordem seria restaurada e a vida seguiria seu rumo habitual. Mas havia algo que nem Jean, nem Gilbert de Pace, nem qualquer mortal poderia prever: que Deus havia decidido transformar aquele crime em milagre, aquela profanação em revelação, aquela ofensa em oportunidade de manifestar sua glória. 8 dias se passaram, 8 dias durante os quais as hóstias permaneceram enterradas naquele campo solitário, expostas à chuva, ao vento, à umidade da terra. 8 dias durante os quais Jean Van aguardava sua execução na prisão, talvez arrependido, talvez ainda obstinado em sua incredulidade, e então, como se o próprio céu tivesse decidido intervir na história humana, as hóstias foram descobertas. Mas que descoberta foi essa? Não foram encontradas deterioradas, como seria natural após 8 dias ao relento. Não foram encontradas dispersas pelo vento ou devoradas pelos animais. Foram encontradas intactas, perfeitas, imaculadas, como se tivessem acabado de sair das mãos do sacerdote que as havia consagrado. Mas ainda estavam dispostas em forma de cruz, aquela cruz que é o símbolo supremo do cristianismo, o sinal da redenção, a marca da vitória do bem sobre o mal. E ao redor delas, segundo testemunharam aqueles que as descobriram, brilhava uma luz sobrenatural, uma luminosidade que não vinha do sol nem da lua,
mas de alguma fonte misteriosa e divina. Que explicação dar a tal fenômeno? Como compreender que aquilo que havia sido profanado se tornasse fonte de veneração? Que aquilo que havia sido roubado se transformasse em tesouro ainda maior? Os céticos dirão que foi coincidência, que foi ilusão, que foi a imaginação exaltada de pessoas simples e supersticiosas. Mas aqueles que têm fé, aqueles que acreditam que existe algo além do mundo material, aqueles que admitem a possibilidade do milagre, verão nesse evento a mão de Deus escrevendo uma lição de amor e perdão nas páginas da história humana. Pois o que é um milagre senão a irrupção do impossível no possível, do eterno no temporal, do divino no humano? O que é um milagre senão a prova de que existem forças no universo que transcendem nossa compreensão limitada, que operam segundo leis que nossa ciência ainda não descobriu, que agem movidas por uma sabedoria que nossa razão ainda não alcançou, que deveria ter sido apenas mais um episódio sórdido na crônica da criminalidade medieval, transformou-se em algo muito maior, em testemunho da misericórdia divina, em prova da realidade do sagrado, em sinal de que mesmo os maiores pecadores podem ser instrumentos da graça. O ladrão que havia roubado, Deus tornou-se, sem saber, o protagonista de uma das mais belas histórias de redenção que a cristandade conhece. Em 2 de janeiro de 1442, 30 anos após os eventos, o magistrado de Herentals declarou oficialmente a autenticidade do milagre. Uma pequena capela foi construída no local onde as hóstias foram encontradas, e ali todos os anos os fiéis se reúnem para celebrar a memória daquele dia extraordinário, em que o céu tocou a terra, em que o sagrado se manifestou no profano, em que a luz brilhou nas trevas. E as hóstias, essas permanecem até hoje na catedral, veneradas pelos fiéis, estudadas pelos teólogos, contempladas pelos místicos. Anton von Jesendick, o pintor, martirizou a cena em 2 telas que são levadas em procissão ao campo onde tudo aconteceu, perpetuando assim a memória do milagre para as gerações futuras. Mas a verdadeira lição do milagre de Herentals não está nas hóstias preservadas, nem nas pinturas comemorativas, nem nas cerimônias anuais. Está na transformação que pode ocorrer no coração humano quando este se abre ao mistério, quando aceita que existe algo maior do que nossa compreensão limitada, quando reconhece que mesmo nos momentos mais sombrios da existência, a luz pode romper e transfigurar tudo. Jean Van entrou na história como ladrão e saiu dela como instrumento da providência. Seu crime tornou-se milagre, sua profanação tornou-se revelação, sua condenação tornou-se salvação. Nisso reside talvez a mais profunda verdade que o episódio de Herentals nos ensina, que não há alma tão perdida que não possa ser redimida, não há trevas tão densas que não possam ser iluminadas, não há pecado tão grave que não possa ser perdoado. Pois se Deus pode transformar um roubo em milagre, se pode fazer brilhar sua luz através das mãos de um ladrão, se pode escrever sua glória com a tinta do pecado humano, então verdadeiramente não há limites para sua misericórdia, não há fronteiras para seu amor, não há impossíveis para o seu poder. E assim, o milagre eucarístico de Herentals permanece através dos séculos como um farol de esperança para todos aqueles que se julgam perdidos, como uma promessa de redenção para todos aqueles que se acreditam condenados, como uma prova viva de que, no grande teatro da existência humana, mesmo os vilões podem tornar-se santos, mesmo as tragédias podem tornar-se comédias, mesmo a morte pode tornar-se vida.